Lembramos nesse momento em que vivemos da importância da crença de que não estamos sós. Nós sabemos de que todos nós, quando nascemos, Deus nos dá um anjo guardião. A figura do anjo guardião não é exclusividade do ensinamento espírita. Outras religiões, ou quiçá todas as religiões, falam da existência de um anjo de guarda. É um espírito protetor superior a todos nós, de uma categoria elevada naquela classificação que Allan Kardec coloca na escala espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos. O anjo guarda é um espírito amoroso, é um pai sábio, é um espírito valoroso, que cuida de cada um de nós. E o Livro dos Espíritos diz que não só de uma pessoa, um anjo pode ter sob a sua tutela vários e vários seres. E a missão é a mesma, é conduzir o seu tutelado pelo caminho do bem, conduzi-lo pelo caminho que leva às virtudes, intuí-lo nas boas resoluções, dar a ele forças, paciência, resignação. Então todos nós temos esse anjo que cuida de nós. Além do anjo, nos ensina o nobre codificador Allan Kardec, que temos espíritos não tão evoluídos como o anjo guarda, mas espíritos protetores que cuidam de cada um de nós. Espíritos amigos, e aí vai pela escala espírita, ultrapassando diversas etapas. Espíritos amigos, espíritos familiares. Então a gente pode concluir, em um primeiro momento, de modo muito rápido, que temos uma pequena legião de espíritos bondosos que vibram por nós, que querem o nosso sucesso na Terra. E o sucesso na Terra não é o bolso cheio e muito menos imerso nas facilidades que a Terra, de forma ilusória, nos oferece. Sucesso na Terra é vencer a nós mesmos. O maior sabotador de planejamento espiritual somos nós. Nós é que teimosamente fugimos daquilo que nós combinamos no mundo espiritual e de forma muito infantil, na grande maioria das vezes. Teimamos em assuntos que nós sabemos que não temos condições de resolver, que assuntos que nós sabemos que, se voltarmos a essa particularidade, vamos cair de novo. São as provas nas quais nós vamos passar uma a uma. Mas num momento como esse, em que muitas pessoas estão no isolamento social, alguns até praticamente sozinhos, fica aquela tristeza. Todos os dias fico como se tivesse um ar cinzento a nos envolver. Quando, na verdade, nós sabemos e temos a certeza, através das mensagens psicografadas, não só por Chico Xavier, mas por diversos médiuns sérios, assim como também pelas obras de Allan Kardec, como O Céu e o Inferno, que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, temos pessoas boas que estão ao nosso lado. Aqueles que sussurram em nosso ouvido: vai passar. Tudo isso vai passar. Então, não é que devemos nos revestir de uma síndrome de Poliana, de que está tudo bem. Não. Nós vamos encarar a realidade, mas vamos ter a certeza de que, junto a nós, temos espíritos que se comunicam conosco pelo pensamento. Pelo pensamento nos trazem forças, nos trazem bom ânimo, e a cada dia é menos um dia do isolamento social. É menos um dia em que nós não vamos ter contato com os nossos seres amados e queridos. Mas também devemos evitar a companhia daqueles que, se aproveitando de momentos como esse, nos induzem a pensamentos ruins.
são os nossos cobradores espirituais. E como se ligar de maneira direta ou mais acentuada com o nosso anjo de guarda, com nossos espíritos protetores. Paulo de Tarso nos ensina: pensai nas coisas lá do alto. Então, ocupar a nossa mente com pensamentos positivos. Em especial, lendo obras que vão elevar o nosso padrão vibratório. As obras de André Luiz, as obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, a vastidão de obras recebidas mediunicamente por Chico Xavier, assim como também o Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial o capítulo 5, que nos dá a certeza de que não existe injustiça na Terra. Nós estamos passando por aquilo que precisamos passar. E o capítulo 5, quando fala sobre bem-aventurados aflitos, nos dá a certeza de que ao nosso lado temos esse Espírito bondoso que nos ajuda, que nos socorre, que nos orienta. Assim como José, pai biológico de Jesus, teve um sonho com o anjo Gabriel, e o anjo falou para ele: põe o teu menino e a tua esposa e foge para o Egito. Foge para o Egito porque o menino corre perigo. Ele, ao acordar, contou o sonho para Maria e empreenderam uma viagem de vários dias, porque a ordem de Herodes era matar todos os inocentes. Foi um episódio conhecido na história e consta no Evangelho como a matança dos inocentes, com medo, com puro medo, porque a ele foi revelado que havia nascido o Rei dos Judeus, o Messias, e ele, com muito receio, preferiu determinar um crime hediondo, a matança de crianças, a matança dos inocentes. Algo similar como o que se pretende 21 séculos depois, com a aprovação do aborto em nosso Brasil. Várias pessoas revestidas do poder temporário, imaginando que o Brasil subirá na categoria de países desenvolvidos, aprovando a descriminalização do aborto, embandeiram essa causa e vão, através de ações sórdidas, com verniz de legalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, para pedir a legalização do aborto. Ora, dizendo que crianças que nascem com anencefalia têm pouco tempo de vida. E aí foi aprovado o aborto dos anencéfalos. Agora, recentemente, o pedido foi para o aborto daqueles acometidos pelo Zika vírus. Foi negada por uma questão técnica judicial. Mas esses que militam, né, por essa causa, esses que vivem nesse equívoco espiritual, sendo o instrumento das sombras, estão sem cessar tentando legalizar um crime, uma matança de inocentes. E aí nós lembramos que todos nós temos os espíritos bons que nos auxiliam. E nesse período tão difícil, nós recorremos à figura de um verdadeiro anjo do Brasil e, por que não, da humanidade. Fizemos e reiteramos pedidos ao querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, para que pudesse nos socorrer, nos ajudar e que, de alguma forma, não fosse aprovado esse tipo de aborto. E ele, como um bom anjo, movimentou-se e, fazendo manifestar a vontade divina, o não matarás, foi negado o pedido. Então, anjos nos acompanham.
como o próprio anjo Gabriel, que apareceu para Maria, anunciando a maternidade de Jesus. Mais à frente na história, temos o arcanjo Miguel, que aparece para Joana d'Arc e comunica a ela que ela seria um instrumento através do qual Deus iria ajudar a libertar a França do domínio dos ingleses, aquilo que ficou conhecido na história como a Guerra dos 100 Anos. E num movimento que só a espiritualidade pode explicar, uma jovenzinha analfabeta, de pouco mais de 14 anos, conseguiu, através, obviamente, da ação dos bons espíritos, cativar e convencer alguns nobres franceses que a ajudaram na campanha da França para os franceses, sempre sob a coordenação do arcanjo Miguel, assim como dos outros espíritos que a ajudavam, Santa Catarina, Santa Margarida. Ela, orientada pelos bons espíritos, capitaneou um exército que fez com que a França voltasse para os franceses, expulsando do domínio inglês e preparando uma França livre e independente para que em seu território viesse a nascer e a crescer e a se desenvolver aquele que seria o codificador da doutrina espírita, o professor Allan Kardec. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós temos um anjo que cuida de nós. Nos momentos mais difíceis de sua caminhada, nunca se esqueça disso. Volte-se para o anjo protetor. Volte-se para os seus espíritos protetores. E vários momentos, não só da literatura espírita, como de outras literaturas, outros naipes, a pergunta é: qual o nome do meu anjo? A quem eu devo me dirigir? E os espíritos respondem a Allan Kardec. Ainda no capítulo 28, no item 11, quando ele escreve sobre os anjos de guarda. Escolha um nome de um espírito que você se devota. Dê a ele esse nome, não importa o nome. O seu anjo virá, independente do nome que você o chame. Assim como, muitas vezes, no ambiente repleto de pessoas, como por exemplo uma festa infantil, uma criança grita pai, e vários homens se viram em direção da onde veio aquele chamado, porque aqueles que são pai, ao escutar essa doce palavra, correm ao chamado. Assim como também mãe, várias mulheres irão se virar em busca daquela criança que pede o socorro e a ajuda, ou a atenção. Então não podemos esquecer, de você que está sozinho no isolamento social, você não está só. Aparentemente está sozinho. Ligue-se ao seu anjo de guarda mentalmente. Busque as coisas do céu, pensar nas coisas lá do alto. E aí, através de leituras, eu tenho dificuldade de ler. Então, coloque, hoje em dia, a tecnologia facilitou muito. Busque o Evangelho segundo o Espiritismo, lido. E através do celular você vai poder ouvir esse livro, que é um livro farol, que é um livro que traz a mensagem, que consola, que ajuda, que liberta. E aí você, com os seus amigos espirituais, que estão ao seu lado, irão ouvir, pelo tempo que quiser, as lições contidas nesse livro tão especial, que Allan Kardec organizou durante um mês de repouso numa cidade litorânea da França. Em um mês onde ele estava cumprindo um tipo de quarentena ordenada pelo médico, que ele disse que ele deveria parar
pois ele estava dormindo só 4 horas por noite, que ele deveria parar. E aí ele fez, como nós estamos fazendo, o isolamento social, e nesse tempo ele aproveitou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, com aquele material que ele levou para a viagem de sua casa em Paris, com mensagens que ele levou, e com base nas bem-aventuranças do Evangelho de Jesus, ele traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. O anjo de guarda, os espíritos protetores, estão sempre ao nosso acesso, pela oração. Então não é motivo de desespero. Não existe causa para que possamos ficar intranquilos. Tenhamos a certeza de que Deus vela por nós, de que os espíritos bondosos, os espíritos superiores, estão sempre ao nosso lado a nos socorrer, a nos ajudar. Conta a história que Tobias iria fazer uma viagem. Isso existe no livro de Tobias, um dos livros apócrifos do Evangelho, que não foi aceito pela Igreja de Roma. E que na viagem que ele foi, que ele tinha muito temor, um ser angelical lhe acompanhou a viagem inteira, lhe auxiliando, lhe ajudando, lhe instruindo. Assim também os nossos espíritos superiores fazem conosco. As boas ideias, os bons pressentimentos, os bons conselhos nos ajudam a manter a paciência nesses dias tão difíceis. Nesses dias, repito, em que tudo parece cinza, tudo fica num tom de tristeza, vamos colorir o nosso dia com a certeza de que temos espíritos valorosos que querem a nossa vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, e que estão nos dando uma oportunidade valiosa através desse período de quarentena, para que possamos pensar e repensar e dar um novo rumo à nossa existência. Quem sabe esse período não seja um período para uma meditação forçada, para desacelerarmos o ritmo, para ficarmos menos preocupados com o que comer, com o que vestir, pois nos ensina Jesus em seu Evangelho. Não usamos a roupa uma só por vez. Olhai as aves do céu, não plantam, não colhem e nem semeiam, mas o nosso Pai as alimenta todo dia. Então, a figura do anjo de guarda, dos espíritos protetores, é para nós um grande consolo. A certeza de que a bondade de Deus é infinita e de que todos nós temos esses espíritos ao nosso lado, ao nosso alcance, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos orientar. A literatura, inclusive da Igreja Católica, está repleta da presença de seres espirituais, junto com aqueles que a Igreja de Roma santificou e colocou em seus altares, e que através da interferência de espíritos superiores conseguiram superar a si próprios e trazerem valiosas contribuições para a humanidade, como é o nosso querido benfeitor Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, ou Vicente Paula, ele, desde cedo, teve a sua vocação para a caridade. Aquela mesma caridade que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora dela não existe salvação. E ele construiu em toda a França, uma boa região, várias e várias instituições para que os mais vulneráveis fossem atendidos. Ora uma escola, ora um asilo, ora um orfanato. Ele que fundou uma ordem e que agora nós conhecemos como a família vicentina, espalhada pelo mundo inteiro. Ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem valorosa quando diz
que muitos querem e pedem no mundo espiritual a missão de dar continuidade à sua obra. Mas ele diz que nós tenhamos fé e façamos aquilo que está ao nosso alcance, né? E que aquilo que nós temos a fazer, que possamos sempre lembrar que temos um anjo a supervisionar a nossa existência, a nos socorrer nos momentos mais difíceis, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas sempre nos dando boas intuições, para que possamos levar adiante a nossa existência, tido como proveitosa ao final dela. E um dia, o querido benfeitor, ainda na terra, estava a esmolar, estava a pedir ajuda para a construção de mais uma instituição de amparo aos mais vulneráveis. E foi visitar um príncipe, um homem tido como avarento, uma criatura tida como uma pessoa de difícil trato. Mas, a um olhar de um espírito superior, ninguém consegue praticar ou manter uma conduta ruim. E o querido Vicente foi a ele, fez o pedido de ajuda, de socorro e estendeu as mãos. E no ato contínuo, aquele homem que ainda trazia inferioridades espirituais, mazelas dentro dele, cuspiu na mão de São Vicente. E Vicente Paula fecha a mão e diz: isso é o que eu mereço, isso é para mim. E estendendo a outra mão, ele disse: dá aos pobres. E o príncipe, surpreso com aquela reação, imaginava que São Vicente Paulo iria reagir, iria ficar violento, agressivo. Ele, surpreso com a reação da não-violência e de oferecer a outra mão, assim como Jesus nos determina que ofereçamos a outra face, o príncipe, vendo aquele ato sublime de Vicente de Paula, estende a ele uma boa quantidade de dinheiro para ajudá-lo na construção daquela obra social que ele estava construindo. Mais à frente, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que os espíritos reveladores, aqueles espíritos que, sob a coordenação de Jesus, reuniram-se sob o comando do Senhor Jesus e assessoraram Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, Allan Kardec disse: o que me dizeis da esmola? E a resposta, grande, bonita, é assinada por São Vicente. E ele fala que a esmola deve ser dada sem alarde, de tal forma que não envergonhe quem a receba e que cause alegria naquele que dá. E aí ousamos complementar com o óbolo da viúva: devemos dar daquilo que nos faz falta, não daquilo que nos sobra. Que falta fará para o dono do deserto um balde de areia? Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembrando da riqueza grandiosa que temos nessa companhia do Espírito Guardião, do Anjo Guarda e dos Espíritos Protetores, nós lembramos de que nunca estamos sós, de que temos sempre ao nosso lado esses Espíritos que nos momentos mais difíceis de nossa caminhada nos socorrem, nos ajudam, nos trazem forças. E para finalizar, eu gostaria de trazer um relato que eu assisti num documentário que uma grande rede de televisão inglesa fez sobre Chico Xavier aqui no Brasil, quando houve as comemorações dos 100 anos, que seriam 100 anos de existência de Chico Xavier. A repórter visitou diversas pessoas que receberam as cartas de Chico. E, de uma maneira muito neutra, pediu depoimentos. E as pessoas iriam falando.
A grande maioria dos que recebiam as cartas não eram espíritas. Um número muito pequeno se disse espírita após ter recebido a carta. Se interessou em conhecer o espiritismo. Mas há um relato de uma mãe que teve a perda de 2 filhos em um acidente. Na verdade, eram 2 bombeiros, 2 irmãos bombeiros, trabalhavam numa cidade interior de São Paulo e num exercício de um treino, num acidente, vieram a desencarnar, queimados. E ela desesperou-se. Os 2 únicos filhos que ela tinha morreram juntos, de uma forma trágica. E ela procurava ardentemente a porta do suicídio para ir embora. E um dia, quando ela havia comprado veneno para ingerir e preparou um veneno junto com suco de fruta, quando ela ia sorver aquele veneno e iniciar a grande viagem pela porta falsa do suicídio, ela escutou a voz do seu filho mais velho gritando: não faça isso. E ela se assustou muito, o copo caiu no chão, quebrou, espatifou, e ela, que não tinha nenhuma crença de nada, ficou assustada com aquilo tudo, foi para a cama, deitou, e aí sonhou. Sonhou que um homem entrava pelo quarto, lhe pegava pelas mãos e dizia: vamos visitar Chico Xavier. E ela, no sonho, disse para o homem: mas quem é o senhor? Eu sou um amigo seu, mas eu não lhe conheço, ela disse. Você vai lembrar de mim. Eu sou um amigo e quero o seu bem. E ela acordou. Acordou tranquila, acordou refeita. E no dia seguinte, na hora que ela saiu, tomou coragem, saiu para ir ao mercado, a vizinha da porta da frente abre e pergunta como ela estava. Ela faz um breve relato e a vizinha diz assim: vamos em Chico. E ela imediatamente lembrou do sonho. E ela disse: aceito. E marcaram dia e hora e foram ver Chico Xavier. E ao chegar lá, Chico, ao apertar a mão dela, diz assim: ah, que bom que você veio, fulana. O seu tio-avô, fulano de tal, lhe trouxe. E ela: mas eu não tenho nenhum tio-avô com esse nome. Tem, ele está aqui, foi ele que lhe trouxe. Aliás, ele está dizendo que ele que lhe incentivou a vir aqui. E ela foi para a fila, ficou esperando, ouviu a pregação do Evangelho, mas não aguentou ficar esperando a leitura das cartas. Foi para o hotel. E chegou no hotel, ligou para uma tia e perguntou à tia se existia esse tio-avô. E a tia confirmou. Era o irmão da avó paterna, com o qual ela só teve contato na infância, na primeira infância. E aí, do hotel, ela voltou, 3 e pouca da manhã. Quando ela entrou no salão, Chico estava lendo a carta assinada pelos 2 filhos, dizendo para a mãe que o retorno ao mundo espiritual deveria ser daquela forma, pois que com ferro fere, com ferro será ferido. E no passado, em Roma, queimaram cristãos e pediram para passar por aquela prova. Nada que acontece conosco por acaso. Que tenhamos fé, que tenhamos paciência. Tudo passa e com o nosso anjo de guarda tudo fica mais fácil. Que Deus nos envolva em muita paz, hoje e sempre. Muito obrigado.